Está começando mais um podcast Alternativa no Ar. E o nosso convidado de hoje sempre teve o sonho desde a infância de trabalhar com desenhos. Mesmo não tendo descendência japonesa, a sua fascinação por mangás foi imediata. Montou o primeiro grupo de caricaturas da América Latina e hoje tem alunos espalhados por todo o mundo. Fábio Shin, obrigado por estar hoje com a gente, Fábio. Obrigado pelo convite, Joey. É uma honra estar aqui com você, um grande amigo de tanto tempo, né, que a gente se encontra em tanto evento. Exatamente. E Fábio, você foi um nome, né, muito comentado aqui, porque quando a gente falava de assunto de mangás, animes, sempre me veio o seu nome, porque eu me lembro muito bem do início, quando eu comecei também a entrar nesse mundo, né, de otaku, né, que quem gosta, otaku é quem gosta de desenhos japoneses, eu já te conhecia, né? Então hoje a gente vai estar batendo um papo, a gente quer aqui conhecer quem é o Fábio antes de ser Fábio Shin. Obrigado, Joey. É difícil, né? Porque a gente tá no evento, na correria do dia a dia e as pessoas não vê o que a gente passou, né? Então, iniciativas como o podcast aqui é fantástica, né? Porque você acaba conhecendo pessoas de uma forma, né? A história mesmo delas, né? Exatamente. E Shin, me conta aqui, como é que foi a sua infância, os seus sonhos? Então, minha descendência é portuguesa e espanhol. Eu cresci com os meus avós. Meus pais são separados, né? E eu sempre fui uma criança muito envergonhada, assim, muito tímida. Sim. Jamais estaria aqui falando com você, Joey, porque eu era gago. Eu tinha... Gago? Eu tinha muita dificuldade de falar. Eu não falava com ninguém. Sério? E o desenho foi a única forma de eu poder falar o que eu estava sentindo, sabe? De segurar mesmo. Eu segurava muito o que eu sentia por convívio com todas as pessoas. Certo. Quando os meus pais separaram, assim, eu tinha 3 anos, né? 3 anos. E aí por desentendimentos da minha família, eu acabei indo morar com meus avós, né? Então cresci com eles. Eles têm uma cabeça mais antiga mesmo, né? Tipo, não consegue entender um pouco, não entendia muito como que funcionava você viver de arte nesse sentido. E com 5 anos foi o meu primeiro contato com mangá. Eu tinha vizinhos japoneses. Que legal. E eles, na verdade, eu recebi tipo aqueles semanais assim, né? Aqueles mangás, parece uma lista telefônica, né? Pra quem é fã sabe, tipo Jump, Sunday, né? Que saem os semanais. Sim. E a vizinha sabia que eu curtia desenhar, ficava desenhando, não só... nessa época eu desenhava muito Turma da Mônica, Disney, né? Ficava brincando. Mas você copiava, olhava e ficava copiando. Sim. E quando eu peguei esse primeiro mangá, tudo escrito em japonês, eu ficava muito tempo só olhando as figuras, né? Então eu comecei a ler o mangá sem entender o que estava escrito. Olha que legal. E aí com mais ou menos essa faixa etária, eu tentava, da minha cabeça mesmo, em uma criança de 5 anos fazendo, tentava continuar essas histórias, né? Então tinha uma história que saiu semanal e na minha cabeça eu inventava a continuação, então eu ficava desenhando. Sim, porque as histórias, ela era por capítulos, né? Isso. Então você recebeu um capítulo e não tinha continuação. Nem fazia ideia. A minha vizinha mesmo nem sabia ler também. Sim. Então foi bem no escuro mesmo. E você que criava, já desde pequeno você tinha já essa imaginação de pensar já no que ia acontecer na história, no capítulo seguinte. O mangá mesmo, assim, até para os nossos alunos mesmo do curso, a gente sempre até pega outros mangás em chinês, coreano, porque hoje está muito difundido. E justamente a gente faz os alunos lerem o mangá, ler a sequência da história, a fluidez, o jeito que o autor criou a história e tentar dar esse segmento mesmo, porque às vezes a gente até acaba acertando, assim, né? Quando vê, fala, nossa, mas realmente aconteceu isso. E porque tá tão bem construído a narrativa, o jeito visual, que isso é um jeito diferente de você perceber, né?
E você comentou, né, em um momento fora aqui da nossa conversa, que na sua infância você chegou, na escola, você chegou a sofrer bullying, né? Até por você ser uma pessoa mais introvertida, né? Como que foi isso? Na verdade, é bem característico de pessoas que desenham ter esse jeito mais retraído, né? Sim. Então, eu praticamente vivi o tempo inteiro da escola sofrendo bullying, ameaças, me batiam, era bem complicado. Nossa, sério? E além de xingamentos, tudo. Mas, e realmente a única válvula de escape ali era o desenho, né? Porque eu não conseguia ter palavra, não tinha voz para dizer, nem para as pessoas que estavam acontecendo as coisas, para os professores, tinha medo também, mas no desenho era onde extravasava. Então, as pessoas que praticavam bullying comigo eram os inimigos da minha história. Olha, né? Alguns professores pegavam no meu pé porque eu ficava mais desenhando do que estudando. Também viravam vilões, assim. Na então, sua história, na né? minha história. E aí até hoje eu conheço alguns professores que guardam alguns desenhos daquela época, assim. Olha. Desde então minha naquela época você já toda. desenhava e entregava os desenhos também? Um professor meu ele viu os desenhos. Sim. E me convidou, porque eu mostrava para poucas pessoas o que eu estava fazendo. Todo mundo vinha eu desenhando, e quando tem aquela criança na escola que desenha, você às vezes vira a atenção ali, né? Sim, tipo, sim. Especialmente a gente, era um trabalho inverso, né? Eu escolhia com quem eu queria fazer os trabalhos, porque eu fazia a capa, a pessoa fazia entendi. Então, o conteúdo. Não, vamos chamar o Fábio no nosso grupo, que pelo menos na capa já está garantida, né? E aí acabava funcionando assim. E aí um professor fez um mural no fundo da sala de aula e me convidou, né? Falando, isso eu já estava com 12, 13 anos já. Ele falou, sempre quando você quiser mostrar algum desenho, deixe nesse mural. Então, foi uma iniciativa muito interessante, né? Porque as pessoas... Eu comecei a criar sequências de histórias nesse mural também. Então, a criançada, todo mundo chegava assim, vamos ver como o seu Shin já colocou o próximo capítulo. Sim, e vinha, olhava e... o que vai acontecer no próximo... E você que criava, assim, os personagens seus eram baseados, assim, em heróis ou pessoas comuns? Como que era? Eu sempre coloquei muito de mim nos personagens, de alguma forma, mas eu sempre tentava misturar com coisas que eu gostava. Então, tinha personagens que eram bichinhos, mas também meio humanoides, né? Tinha também heróis, né? Tipo, o que eu já estava acompanhando, Dragon Ball, outras séries, né? Então você já assistia, já nessa época já estava assistindo os animes, todos os mangás também. Né? Eu comecei a frequentar a Liberdade também bem pequeno, né? E era muito difícil de conseguir assistir, porque era tudo em fita cassete. VHS, né? Aquela VHS, né? Nossa, era... E tinha aquelas locadoras, né? De fitas. E era bem complicado, justamente por não ser Nikkei. Sim. A comunidade naquela época era muito restrita. Então eu tive muitas situações que até... Uma que para você ser sócio, você precisava ter indicação de um Nikkei para poder ser sócio de uma locadora de fitas, né? E outra também é que muitas das outras vezes eu não conseguia nem devolver a fita, porque eles não deixavam eu entrar. Nossa, mas mesmo sentando com a fita sendo ali, sócio e mostrando a fita. Mostrando a fita. Caramba. Mas, e você teve apoio da família nessa época da infância, quando você começou a desenhar sua avó, seus avós, chegavam a te dar apoio na questão do desenho? Minha mãe, um certo ponto sim, porque ela sempre pintou. Meu pai era músico, né? Ele não exercita mais a profissão, né? Mas minha mãe sempre gostou de pintar, então, mas como eu não vivia com eles o dia a dia, eu vivia com os meus avós. Então era muito... Minha avó não entendia mesmo, assim. Ela era tipo, isso aí nunca vai dar dinheiro, você vai passar fome... para você ser famoso, você precisa aparecer na TV e ter pagamentos por esses desenhos, porque no começo da profissão você trabalha muito de forma gratuita também, para se divulgar, para mostrar, né? Então era bem complicado, assim. E quando foi o primeiro
vez que você chegou assim, fazer um curso, que no começo você foi autodidata praticamente, sim, né? Sim. Nos desenhos da Mônica, esses desenhos que você fazia. Depois, quando foi que você fez o primeiro curso? Eu fiz um curso de desenho em desenho artístico, que eu não me identifiquei com nada, porque eu queria desenhar personagens. Sim. Então foi bem complicado e a faixa etária, eu era o pequenininho no meio de vários adultos ali. E depois, com 13 para 14 anos, que eu fiz um primeiro curso de quadrinhos e cartoon, que é essa linha de Turma da Mônica, Luluzinha, Tintim. E aí o meu professor, na época, eu levei um mangá para ele e falei, quero aprender a desenhar isso aqui. E ele também nunca tinha visto. Ele também nunca tinha visto. Então a gente teve que adaptar um jeito, né, de como ele poderia usar a técnica do cartoon para aplicar, para ensinar a técnica do mangá. Certo. E isso, como ainda estava muito forte essa influência dele, né, eu acabei ajudando a criar essas técnicas. Então foi mais ou menos nessa época. Olha que legal. Então, quer dizer, você entrou no curso com um professor que tinha uma técnica de cartoon, Sim. Né? E depois você veio com a sua técnica, trazendo, mesclando para até criar a sua própria técnica. Isso foi em 94. Você tinha quantos anos? Eu tinha 13 para 14 anos. 13, 14 anos e você já... porque foi bem na época que lançou Cavaleiros do Zodíaco na Manchete, e todo mundo gostando, mas ninguém entendendo o que estava acontecendo. E você também desenhava os personagens do Cavaleiro? Tentava. Eu vendia os desenhos na escola, né? Olha que legal. Eu fazia esses desenhos e aí acabava... meus avós me davam dinheiro de lanche, eu guardava esse dinheiro e também vendia alguns desenhos que eu fazia. Na época tinha a revista Herói, né, da editora, nossa, eu nem lembro o nome. Bom, mas faz tanto tempo também, a editora Sampa, se eu não me engano, mas faz bastante tempo. Então eu copiava muito dos Cavaleiros e gravava os episódios, pausava, desenhava, vendia na escola e aí eu pegava esse dinheiro e ia até a Liberdade para comprar mangá. Olha que legal. Então eu comprava muito mangá naqueles depósitos tipo, mangá muito antigo. Tipo, em 94 eu comprava mangá de 84, 85, porque era muito mais barato. Eu sei que você também teve um episódio na sua vida que foi uma coisa assim, até uma coisa do destino, né? Que você estava andando, se esbarrou com alguém. Como é que foi isso daí? Foi a primeira vez que eu vi um mangá de um jogo que eu gostava muito. Eu tava indo para uma locadora entregar uma fita do Mega Man. Mega Man? Mega Man, eu nem lembro desse jogo, cara. Mas... É um jogo de Super Nintendo, assim, bem antigo. E eu tava muito viciado. Videogame, televisão fazia muito parte da minha vida, assim. Sim, então, sim. Eu tava jogando muito naquela época, eu tava muito atrasado para entregar a fita, fechava 5h30 e na correria, assim, indo pra locadora, sempre tinha um galpão que parecia uma igreja, eu não sabia muito bem o que acontecia, e tinha um senhor que tava andando com uma caixa, e na hora que eu esbarrei nele, era um senhor Nikkei, assim, japonês, eu esbarrei nele e caiu justamente um mangá do Mega Man. Do Mega Man? Caramba! E aí eu pirei, nem entreguei a fita, levei multa pra pagar depois, mas eu fiquei abismado, assim. E, tipo assim, nossa, o mangá do jogo que eu gosto. Eu nem fazia ideia, assim, que tinha. E era um formato diferente de mangá, porque os mangás do Mega Man que tinha, acho que era, se eu não me engano, era... Bombom Menores. Comics, ele não era o Tankohon, aquele grossinho que é único, era também tão grosso quanto a lista telefônica, só que mais quadradinho, assim, menor. Certo. E na capa tava o Mega Man, então tipo, nossa, coisa do destino, né? Nossa, foi muito incrível. E o que isso te impactou na questão do desenho para você? Uma que foi minha insistência de chatice mesmo, que eu fiquei tentando entrar lá sempre para continuar vendo as coisas. Eu lembro que teve algumas pessoas que não deixavam eu entrar, mas aí em um determinado momento eu conheci uma moça, né, uma senhora que frequentava essa igreja, que era Liberty Path, o nome dessa igreja. Sim. E aí ela começou a me levar
pra igreja e ela foi uma das primeiras pessoas que me levou pra Liberdade. Olha ela que legal. Me levou. E quando você foi na primeira Liberdade, como é que foi pra você chegar lá, se sentir no Japão? Outro mundo, total. Porque você tava, num certo ponto, tava totalmente imerso ali, e você via as lâmpadas, nossa, tipo, e... Você tinha quantos anos na época? Acho que eu sou muito ruim de data, Joey, mas eu acho que nessa faixa, acho que eu tinha uns 11... 11 anos, olha. 11, 12 anos por aí. Mas foi fantástico, assim. Isso. E você continuou, né, indo lá na igreja, você chegou assim a continuar lendo os mangás, eles deixaram você ler todos os mangás? Às vezes deixava, quando eu tava com ela, sim. Às vezes, quando eu tentava ir sozinho, não deixava entrar, não. Porque eu só ia lá pra ver o quadrinho, não tava tão... Você queria aprender, você queria, né? Eu tava totalmente fascinado por aquilo, né? Que interessante. E foi bem interessante por isso, né? Porque lá tinha até outros títulos de outros jogos... Certo. Que eu também vi que tinha quadrinho, né? Sim, então, sim. E na Liberdade, nessa época, eles também, nas livrarias, você tinha muita dificuldade de até entrar nas livrarias, para quem não é descendente, sim. Né? Porque assim, chegava na porta, fora eu que sempre fui muito entrão e muito, né, tipo, insistente mesmo, eu cheguei a ter vezes de chegar na porta e eles perguntavam, mas... Por que você tá aqui? Eu falei, porque eu quero ver quadrinho, mangá. Mas você sabe ler? Não, então vai embora. Às vezes era assim. Nossa. Ou às vezes você tinha que abrir e falar assim, mas... Aí você tava lá dentro já, porque você conseguia entrar de um jeito que eles não te viam. E aí você abria os mangás, ficava procurando, né? Qual que era o episódio que queria dar continuidade. E chegava atendentes a falar assim, mas você tem dinheiro? Eu falei, tenho, então mostra. Aí você tinha que abrir a carteira. Caramba, mostrar. Cara. Eu entendo isso. Eu demorei muito para entender porque eu também sei o quanto eles sofreram também de pessoas que agiram de má fé nessa época também. Entendi. Até tirando sarro, né, desrespeitando, né? Mas eu sempre fui muito respeitoso, apesar de ser muito insistente nesse sentido. Entendi. Tanto que o primeiro lugar que eu dei aula na Liberdade foi na Livraria Atacano. Olha que legal. Foi no depósito da livraria, porque era uma livraria que eu ia sempre. Então, era uma das livrarias também que no começo teve essa resistência da sua entrada também. Teve. Tanto porque o dono era japonês mesmo. E depois você conseguiu, assim, tanto conquistá-lo e até ele ceder um espaço para você começar a dar aula lá. Então foi o primeiro local que você começou a dar aula. Foi o primeiro lugar para um aluno que era... se eu não me engano, ele tinha 68, 65 anos, foi o meu primeiro aluno. Nossa. Ele era também japonês do Japão mesmo. Sim. E eu demorei muito para conseguir... nessa época eu já estava ajudando o meu professor de desenho como assistente mesmo dele. Sim. Porque vinha pessoas por conta do Cavaleiro do Zodíaco, a febre... ficou muito grande, muita gente vinha, eu quero aprender a desenhar que nem cavaleiros, tá? Então, eu começava a ajudar ele por aí. Só que aí ele meio que me apresentou tem uma pessoa que quer aprender a desenhar, então você pode ensinar e você pode ensinar ele aqui no depósito. Olha, então, foi meu primeiro aluno, foi um senhor. E como é que foi lidar com uma pessoa assim, mais velha que você, que era japonês mesmo, e ele falou assim, você é brasileiro, me ensinando mangá? Foi totalmente assim, foi bem difícil. Porque eu por não saber o idioma, eu inventava a técnica da minha cabeça, eu tentava fazer, dava certo. Então quer dizer que você não teve uma aula de mangá, né? Você foi autodidata, né? Você foi criando as suas técnicas. Foi criando o meu jeito e misturando com outras coisas. E o que ele me questionava mais era isso. Aonde você aprendeu isso? E aí eu tinha que inventar um motivo, sabe? E assim, eu lembro que era um depósito muito fechado mesmo. Eu tenho muito problema de respiração também pelo nariz. Eu tenho muita dificuldade. E ele ficava fumando na aula, dentro do depósito. Então era muito abafado e eu me incomodava absurdamente com isso. Então acabava a aula, eu acabava chorando no final da aula, ele indo embora, e ele lá, e ele era bem ríspido nesse sentido. Certo. Até ele chegar num ponto ele basicamente estava me testando
né? Porque chegou um ponto que quando eu falei assim, olha, não é para fumar aqui é fechado, me atrapalha, não quero isso. Aí ele pegou, parou, apagou o cigarro, tudo, abriu as janelas, deixou lá e a gente seguiu na aula. E depois de um tempo, ele falou assim, agora você já está preparado. E ele me indicou para alguns iotiens na Liberdade, que são tipo escolas infantil, né? Infantil. Para dar aula também. Olha que legal. Então, quer dizer, ele estava te testando, né? Tava te testando, ver até onde ia seus pacientes, porque lá no Japão, o professor, ele é meio que uma sumidade, né? As pessoas, todo mundo reverencia. Eu acho que é a única profissão que o próprio imperador reverencia, né? E eu acho que ele estava assim, vamos ver, ele precisa se posicionar como professor. Sim, né? Então, sim. acho que ele estava testando, de repente, quando você... Deu uma bronca nele, né? Foi. Ele tava muito no limite. Porque o Takano via que eu ficava mal depois da aula, né? Só que ele me incentivava, falava, continua, vai indo, né? Não para, né? E foi indo assim, porque eu dando aula para crianças na outra escola, né? Que eu fazia, assim, era meio que... Era tranquilo, né? Porque... Tava meio que envolvido. E era um menino de 16 anos que tava querendo ensinar um senhor, né? Sim, sim, sim. E depois eu descobri que ele já desenhava. Então ele, ele meio que retia algumas informações justamente para me testar. Olha que legal. E foi uma época bem difícil justamente por essa questão, porque com 16 anos, quando eu fundei a Japan Sunset, que é a minha escola, era um grupo de desenhistas. A gente se encontrava na Gibitec em Fio e na Liberdade para se reunir com várias pessoas que gostavam de mangá. Então, eu estava já com esse pensamento de viver com desenho. Certo. E minha família não apoiava mesmo. Minha avó super receosa, assim, com medo mesmo. Então, eu fugi de casa. Você fugiu de casa, cara? Eu fugi de casa, no começo eu comecei a morar em casas de amigos, né? Mas isso porque os seus avós, você morava com os seus avós, eles não te apoiavam, falando, não, isso não é profissão pra você, então... Aí você falou, então tá bom, então vou embora. Porque na verdade eu sabia o caminho que eu precisava traçar, né? E eu sabia que não era fácil, mas eu tinha um pouco essa noção, sabe? Tipo, de como seguir, mesmo adolescente, né? Sim, sim. E eu já tinha feito trabalhos, assim, eu trabalhava na locadora onde eu alugava fita, Onde não te deixavam entrar. Eu cheguei a frequentar bastante. Tinha a locadora de videogame que era perto de casa, que eles alugavam filmes estrangeiros mesmo. Sim. Eu meio que ajudava a organizar as fitas, então ganhava um troquinho ali de vez em quando. Cheguei a vender pulseira, né? Fazia trança. Olha, isso tudo na Liberdade. Na Penha, na Penha. mais aonde eu morava. Mas depois na Liberdade foi o que eu frequentei muito. Então, mas nessa época que você trabalhou na Livraria Takano e também na locadora, né? Sim. E você começou a dar aula. Você sofreu algum tipo de preconceito ali também, assim, por você não ser descendente, de estar ensinando uma arte japonesa? Então foi bem difícil, porque justamente por isso, né? A comunidade não queria abraçar de jeito nenhum, né? Eu escutei muito essa questão, que esse gaijin tá se metendo aqui no meio desse meio, né? Então foi bem complicado. Aí, quando eu comecei a dar aula nesse Yotien, na Galvão Bueno, no Jardim Episcopal, eu tive a sorte de ter uma das alunas, era parente da Célia Oi. Célia Oi, que na época ela era do museu. Isso, ela estava no Museu Histórico. Diretora do Museu de Imigração. Olha só. E ela, assim, a gente se encontrava, conversava, assim, ela via o empenho, porque nesse meio tempo a gente estava... tentando fazer algumas coisas com eventos, mas tinha essa barreira mesmo. E aí ela, em um dia, ela pegou e falou assim, vem numa reunião que eu vou ter com algumas pessoas da comunidade e eu te apresento. Eu falei, tá bom. Então eu fui nessa reunião no Bunkyo, acho que foi a primeira vez que eu entrei no Bunkyo. Olha. E aí ela meio que me apresentou, né? Pegou e falou assim, olha, os nossos filhos e netos não
não se deram um trabalho de aprender a técnica de mangá e passar para frente. Teve que vir um gaidin, aprender sozinho e ensinar os nossos filhos. Então, o gaidin, acho que essa é uma palavra até que a gente traduz tudo que a gente fala em japonês aqui. Mas é interessante que o gaidin, a gente fala, significa estrangeiro, sim, né? Sim. Na verdade, os estrangeiros são quem vem de fora do Brasil, né? Então, mas dentro da comunidade, todo mundo que não tem descendência de japoneses acaba chamando, né, o gaidin, né? Ficava ficava até meio pejorativo, né? Tipo, é meio levemente ofensivo. Sim. Mas e aí a gente escutava isso. E aí, a partir desse momento, eu comecei eles começaram a me apresentar para algumas pessoas, né? Então, nisso eu comecei a ir em eventos da comunidade. Né? Foi nessa época que você começou. Eu acho que foi até, ó, pra você ver como a gente sempre tá por aí. A primeira vez que eu vi você, Joey, foi num evento do Sesc Itaquera. E foi a primeira vez que eu vi o show seu e da Karen Ito. E foi um dos primeiros eventos que a gente foi fazer uma atividade por conta dessa reunião. Eu conheci um dos diretores de programação do Sesc, né, que tinha algum tipo de envolvimento, e eles chamaram a gente para participar. Olha, então no primeiro evento que você participou, eu tava lá. Olha, então mas eu me lembro assim de ter te encontrado, por exemplo, no Sesc. Sim. Inclusive me lembro, mas eu não sabia que foi o primeiro evento. Foi o primeiro evento, que legal, assim, cara, que eles deram um apoio, sabe? Porque alguns eventos que a gente tentava participar, a gente às vezes fazia trabalhos gratuitos e eles falavam pra gente ainda pagar pra eles. Caramba. Então foi bem difícil, assim. Mas graças também a essa abertura que foi dada pra você, que você foi aos poucos aí, né, aparecendo, as pessoas se interessando em todos os eventos. Poxa, eu quero também o cara do mangá aqui no meu evento, né? É isso aí. Até por conta da caricatura mesmo, né? Sim. Porque a gente já estava trabalhando no jornal do Nikkei na época, fazendo uma página semanal para divulgar. Tinha uma página também no Nikkei, que legal. Tipo, a minha equipe, a gente se reunia e fazia uma página por semana. E tinha algumas pessoas envolvidas com o jornal que realizavam baladas japonesas. Sim. Então, a gente ia nas baladas para ficar desenhando qualquer desenho que a pessoa pedisse ali. E era muito difícil, porque era um barulheiro assim, e aí você chegava... Inclusive, agora que você falando, eu me lembro de ter ido numa dessas baladas e vocês estarem lá assim. Que pegava o pessoal lá que tava ali, o pessoal, eu quero, me desenha aí, né? Então, às vezes de dois, casal, né? Então, a caricatura demorou, porque antes era qualquer desenho. E era muito difícil. Aí, tipo, um dia a gente meio que deu um estalo, a gente tava indo para um evento, e a gente tava jantando num shopping, a equipe inteira, e aí eu tava desenhando um casal que eu tinha visto, bem estiloso, assim, os estudantes, comecei a desenhar, e um amigo meu que era mais expansivo, porque nessa época eu ainda era um pouco mais envergonhado, ele pegou esse desenho e foi entregar. Aí meio que ele era um grupinho de estudantes, né? Sim. Começou a juntar, um pessoal começou a pedir, e a gente foi que da hora. Educadamente convidado a se retirar do shopping. Por conta do tumulto. Criou tumulto. E que aí, legal, depois disso, a gente falou assim, não vamos mais levar aquela pilha de mangás e revistas que a gente levava. A gente passou a desenhar as pessoas. Então, mas aí surgiu sempre a primeira assim, com o desenho, os traços de mangá, né? Porque era uma coisa que eu sempre fazia, era uma coisa que algumas pessoas da minha equipe também faziam. Então, tipo, a gente criava histórias, fazia desenhos da gente mesmo. E não tinha vindo o estalo ainda de falar, por que a gente não desenha a pessoa ali? Não precisa levar uma pilha de 10 quilos de... Hoje, sim, praticamente, não pode faltar, né? Na maioria dos eventos, quando tem principalmente evento não só de animes, né? Os eventos da comunidade... Quando as pessoas vêm lá, né? Opa, olha, eu quero desenhar, né? E aí eu quero uma figura minha no mangá, né? E é muito legal que a gente foi diversificando, né? Então a gente já fez ao vivo em camiseta, chaveiro, bolsa, boné. Nossa, a gente foi criando técnicas, porque isso sempre foi da minha vontade, assim, desde pequeno. Era basicamente tudo que eu aprendi, eu tentava transformar em negócio de algum jeito, sabe? Sim. Então eu cheguei a fazer
corte e costura e comecei a fazer bonecos de pano personalizado. Caramba. Aí eu fiz curso de desenho de pintura em tecido, aí acabava agregando nas camisetas. E foi indo assim. Que legal. E agora, Xi, me fala uma coisa. Por que você, sim, foi mais pro lado do mangá do que dos desenhos animados, assim, da Marvel, sabe? Eu acho que vai muito da essência mesmo, né? Que você, tipo... Eu olhava os quadrinhos e ficava muito... Eu não sei que conexão que tinha ali, que me encantava muito, né? E mesmo tudo em japonês, tudo ali em Nihongo, tanto os animes quanto os mangás, eu me emocionava muito. Eu conseguia ver, entender, chorava muito, ficava muito feliz ali. Eram meus amigos, assim, né? E como às vezes nessa época eu tinha poucos mangás, então eu convivia muito com eles, criava uma afeição muito grande. E aí eu percebi que era muito do sentimento que o artista põe nesse desenho. E era uma coisa que eu sempre fiz. Justamente por ser muito fechado, muito retraído, eu sempre passei muito o que eu estava sentindo através do mangá. E o dono da livraria Takano, ele viu uma vez esse desenho, e um desenho meu, um desenho que eu tinha feito, e estava bem triste, assim, porque eu estava passando por muitas coisas, com problemas pessoais, justamente com a minha família. E ele olhou e falou, nossa, esse desenho é muito Shin, né? E aí eu não entendi o porquê. E aí ele me explicou, Shin em japonês é coração, é sentimento do coração, é uma das traduções do kanji, né? E aí ele meio que deu essa sacada e falou, se você tá com dificuldade de mostrar o seu desenho à comunidade, assina a Fábio Shin, que eles não vão saber. Então daí que veio o Shin. Olha que legal, então quer dizer, foi aquele cara da livraria que no começo não deixava você entrar, que depois... Ele foi a primeira pessoa que abriu um espaço para você começar a dar aula. Ele percebeu no seu desenho toda a emoção que você colocava e que te deu esse nome artístico, Shin. Porque eu sempre falo assim, Fábio Shin. Eu falo assim, acho que o Shin, ele deve ter... Será que ele é mestiço? Será que ele é parente? Tem algum parente descendente de japonês? Então é um nome artístico que o senhor da livraria Takano que te deu. Foi isso mesmo. Porque, e aí eu me encantei, né? Eu falei, nossa, é totalmente o que eu busco, né? Sim. E é um dos lemas da minha escola hoje em dia, né? A gente quer transformar as pessoas com desenho. Sim, né? A gente tem muitos casos de alunos que são encaminhados até por psicólogos e terapeutas por conta disso. Sim. Porque a gente se fecha muito, né? A gente acaba se retraindo demais. E a arte, né? O desenho, quando você pode dizer o que você fala através de uma arte, na música, no mangá, na pintura, você está jogando aquele peso, né, ou aquela emoção no papel, né? Sim. Então, funciona muito. Eu me lembro, assim, de uma das vezes que nós fizemos, eu cantei em algum evento, eu não me lembro exatamente, acho que foi lá em Osasco, que você subiu ao palco, né? Que durante a música, enquanto eu estava cantando, você estava lá no palco e estava me desenhando, né? Só naquele tempinho que eu estava cantando. E foi realmente incrível, assim, a velocidade que você desenhou, as suas técnicas, né? Então eu quero fazer um desafio agora para você. Legal. Vamos fazer um desafio. Nem sei qual é, mas vamos. Vamos lá. Eu quero que a gente vai estar continuando a entrevista. Eu quero saber se você, conversando, a gente batendo papo, você consegue ao mesmo tempo fazer uma caricatura minha aí. Bora, vamos sim. Você acha que dá, não? Tá sim. Só pegar o meu material ali, ó, tá ali naquela parte. Já valeu. Olha só. Aí, olha caramba. E no Shikshi, hein? Que é um material muito bonito. Como chama esse papel mesmo? É Shikshi, né? Se eu não me engano. Shikshi, né? Que é o papel que o pessoal dá autógrafo, tal, nossa, é um papel muito bonito, né? É bem muito usado lá no Japão, né? Sim. Eu vou fazendo aqui e a gente vai conversando mesmo. Fica à vontade. Você olha para mim, olha pro papel, a gente vai conversando aqui. E Shin, e qual foi o momento que então você abriu a Japan Sunset? Em 96 foi quando a gente inaugurou o grupo, né? Que na verdade era um grupo de desenhistas. Que era esse mesmo grupo que fazia
os encontros. A caricatura. Sim, a grande maioria. Inclusive, vocês foram o primeiro grupo da América Latina a fazer isso. Porque sempre teve gente que fez a caricatura por aí, mas a caricatura em mangá era muito específica, né? E ainda mais um grupo, né? Sim. Fazendo nos eventos. E aí a gente começou a frequentar vários eventos da comunidade, e aí eu fiz uma pesquisa e a gente viu que já era a primeira equipe mesmo. Olha da que América legal. Latina. Nossa, que legal, viu? E nessa época que você abriu a Japan Sunset, então são essa turma, né, que começou esse primeiro grupo, que formou então o início da Japan Sunset. Isso. Tinha algumas pessoas que estavam lá só pelo hobby, que queriam só se reunir para desenhar, e alguns que queriam viver disso mesmo, né? Então, hoje em dia tem muitos que estão trabalhando com animação, games. Isso foi lá na Liberdade também. A gente tinha não só a Japan Sunset, mas tinha outros grupos de fãs de anime mesmo. Mas a gente se reunia na Gibitec Fio, na Vila Mariana, todo final de semana. Ah, que legal. E depois a gente ia a pé da Liberdade, da Gibitec Fio até a Liberdade, todo sábado e domingo. Olha que legal. A gente até passava numa mangateca que tinha na Rua Vergueiro. Então a gente saía da Gibiteca, ia pra mangateca, quando acabava a final da tarde, ia a pé. Tipo, Mangateca é o quê? Era uma livraria só de mangá? Nesse lugar que tinha na Vergueiro, eu acho que era uma pensão de estudantes. E eles tinham uma mangateca lá. E a gente se reunia e ficava. Você podia ser sócio. E tinha as pessoas que moravam nesse casarão. E a gente ficava lá desenhando, vendo os mangás. E a gente fazia muito barulho. E era tipo... Mas nessa época, o Fábio Shin já era um pouquinho mais extrovertido? Ou ele ainda aquela pessoa um pouco retraída? Um pouco mais solto, mas ainda envergonhado, assim. Porque até que a minha cabeça vai longe, né? Até essa parte que eu falei dessa época, né? Que eu saí de casa, eu só saí por conta porque minha família, né? Minha avó não aceitava muito eu viver disso. E foi quando eu consegui minha primeira entrevista na TV. E o primeiro pagamento realmente de um trabalho que eu fiz foi quando eu voltei para casa. Então quer dizer assim, você saiu e falou assim, não, eu não volto para cá enquanto eu não provar, né, que o meu sonho, né, o meu sonho de trabalhar com desenho japonês pode dar certo, né? Eu não aconselho ninguém a fazer isso que eu fiz, porque foi difícil. No começo, Onde você dormia, cara? Então, no começo era na casa de amigos. Só que eu passei alguns dias dormindo ali no Ibirapuera. No Ibirapuera? Mas aonde? Ali naquela estátua que tem perto do obelisco, na rua mesmo. Na rua? E aí eu era sócio do Sesc, então eu tomava banho no Sesc Consolação e no Sesc, acho que era mais o Consolação, depois no Vila Mariana. Caramba! E eu tinha amizade com o pessoal, seguranças da piscina. Então minhas roupas ficavam lá. Nossa! E aí, nessa época que eu tive meu primeiro pagamento, era de um estúdio que eu tava trabalhando, fazendo um freela para aprender a mexer no Photoshop. Olha, era para isso que eu tava trabalhando em São Caetano. E aí o dono dessa agência, né, ele começou a perceber que eu não tava voltando para casa. Porque era bem... sempre o primeiro a chegar, o último a sair... filava a janta hoje para poder continuar lá. Aí ele ficou de olho, assim, esse menino. E aí ele meio que fez, ele falou assim, pode dormir no estacionamento. Então, teve alguns momentos, algumas semanas que eu dormi no estacionamento da agência mesmo. Caramba! E aí, foi a primeira entrevista minha na Record, que foi... nesses programas de manhã, cedo, que foi um evento, acho que foi aniversário de São Paulo, e a gente fez uma ação na Liberdade, com eventos, workshops gratuitos, e justamente calhou para um primeiro mascote que eu tinha feito de uma empresa, foi nessa época, assim. Então foi o primeiro pagamento e também a primeira entrevista
depois de, acho que foram uns 3, 4 meses nisso, mais ou menos. Caramba, cara. E você estava falando agora há pouco sobre essa questão das suas técnicas que você mesmo desenvolveu, né? Uhum. E como o desenho, né? Ele pode ajudar até as pessoas, né? E tem uma das técnicas que eu ouvi falar que você também trabalha, que é o hipnomangá. É isso aí. Né? O que é isso? Como é que foi que você criou essa técnica aí? Eu comecei, primeiro, eu sempre estudei muito essas coisas, sempre fui muito curioso, né, para essas coisas diferentes, assim, espirituais e algo assim. E aí eu fui hipnotizado num show. Eu sou muito fácil de hipnotizar, que a gente chama de sonambúlico, né, que é uma pessoa que é muito fácil, né? Ele entra fácil na hipnose. E aí eu fiz um curso de hipnose, né? No começo achando que era meio fraco da cabeça por conseguir ser hipnotizado fácil. Mas aí o professor que estava apresentando nesse show, ele falou, não, pelo contrário, né? Você é tão concentrado que consegue se permitir a ser hipnotizado. Ah, entendi. E aí eu fui fazendo essa questão de aprender a técnica mesmo, de hipnose clínica, hipnose clássica, e com o tempo criei essa técnica que mistura a hipnose com o mangá. E como que é isso? Porque, na verdade, os conceitos da hipnose é basicamente imaginação, concentração e imaginação mesmo, né? Você tem que imaginar as coisas, Sim. se concentrar e também permitir, né? Que, tipo, a vontade de ser hipnotizado. E, na verdade, toda a hipnose é uma auto-hipnose, né? Você meio que se dá a permissão de ser hipnotizado. Então, o hipnomangá, basicamente, eu ensino o aluno a fazer uma auto-hipnose, ele entra no estado de subconsciente ali para poder ter um grau de concentração maior, e lá eu crio repetições imaginárias dos desenhos que eles têm que fazer. Então, é como se ele, no estado de subconsciente, estivesse fazendo 1000 vezes um desenho de mão, por exemplo. Nossa, que interessante. E aí ele vai tendo essa repetição do subconsciente. Quando ele volta, parece até que é outra pessoa que está desenhando, porque quebra traumas. É quase a hipnose, ela trabalha muito com isso, né? Quando você tem traumas, tem problemas assim que você precisa trabalhar, você trabalha no subconsciente, né? Sim, sim. E aí você acaba conseguindo desenvolver por esse lado, né? Tenta me corrigir. Eu tenho uma técnica, né, que eu também faço, acabei, não sei se eu criei isso, mas eu aprendi sozinho também, que é que eu uso no canto, né? Que eu fecho os olhos, fico ouvindo só o karaokê, né, só a música, e fico me imaginando cantando. Porque no subconsciente, a gente se concentrando, a gente sempre imagina a gente sendo perfeito. Exato. Cantando sem desafinar, e vou fazendo, memorizando várias vezes, para quando eu for cantar, né, eu vou ter um parâmetro do que é certo ou errado. Então, seria mais ou menos isso? Seria a pessoa tá fazendo a repetição daquele desenho da mão, que ele não consegue imaginar ele desenhando a mão feia. É perfeita. É isso. Aí quando ele vem para a prática, ele já tem um tipo de ele criou um parâmetro no subconsciente dele do que seria a mão ideal, é isso? Porque você fica sem... se você não tivesse esse treinamento, né, que você mesmo criou, né, você acaba... de repente você entraria num palco mais inseguro, né? Mas porque também o que acontece é você já teve essa experiência física de dar tudo bem num palco. Então é fácil você trazer essa emoção, sabe? É que é interessante, porque realmente toda vez quando eu tenho um show, antes de eu fazer o show, um dia antes, eu fico lá com meu fone, ouvindo todas as músicas, imaginando eu cantando todas as músicas no palco. É isso aí. Né? É isso. É isso, então a gente já meio que se treina para, já quando chega na situação, fala, não, eu já vivi isso, então você já chega mais tranquilo, você faz de uma forma mais tranquila. É mais ou menos isso. E até mesmo quando você tá num palco e de repente você acaba o show e fala, nossa,
eu nem percebi que acabou. Ou de repente você fala, nossa, eu cantei essa música. Não, com certeza deve ter acontecido. Sim. É uma auto-hipnose que você meio que desliga de tudo ali. Caramba, e você tá totalmente presente legal, na sua ação. Muito legal. E aí é o que eu uso. E você usa isso no desenho. No desenho. Né? E traz muito resultado para você. Você percebe esse resultado? Sim, por conta disso, né? A pessoa, ela às vezes nem percebe que ela está sendo se auto-hipnotizando, né? Entendi. E o estado disso emocional é muito bom. Tipo, legal, você entra realmente no estado de relaxamento, né? Você se sente satisfeito, né? Por ter vivido aquilo, né? Sim, exatamente. Então olha, bem interessante mesmo, porque você me falou uma coisa que eu nem percebi que eu fazia isso inconscientemente, porque realmente toda vez quando eu treino, parece que eu saí de um show, cara. Eu imagino os aplausos, imagino as pessoas ali próximo. Então, realmente, putz, cara, que legal mesmo essa tua técnica. Então, é legal, sabe? E todo mundo é capaz de fazer. Busca uma espécie de, tipo, vivenciar aquela emoção de algum jeito, né? Que você consegue ter verdade no que você faz, sabe? E isso ajuda até nas pessoas que queiram fazer qualquer tipo de atividade, né? Porque muitas atividades, que as pessoas vão enfrentar pela primeira vez, a primeira coisa o sentimento que vem é o sentimento da insegurança e o medo, né? Sim. O que eu vou enfrentar? Agora, se ele cria essa auto-hipnose, né? Ele já simula o que ele vai vivenciar, quer dizer que ele já meio que assim, fica tranquilo, eu já passei por isso, né? Então ele já chega mais até seguro, né? Para qualquer profissão seria, né? Tudo. A gente se boicota muito, né? Muitas vezes a gente é o nosso pior inimigo. Sim. Muitas vezes. Nessa época mesmo, quando eu tava passando por tudo isso, querendo até desistir mesmo, né? Sempre tinha alguma questão. Tipo, eu usei a dor que era da minha família, né? Tipo, a minha avó não aceita. Eu vivia disso. Eu preciso provar para ela que isso é possível. Isso me deu forças para seguir em frente. E é o que a gente faz todo dia, né? A gente busca forças de lugares que às vezes a gente nem é nosso, né? Mas a gente se empresta dessa emoção para seguir em frente mesmo. Nossa, mas eu acho interessante aqui, assim, você, né, teve várias passagens da sua vida, mesmo a gente ouve muitas famílias pessoas que têm sucesso, falam, eu sempre tive o apoio da minha família, as pessoas sempre jogando mensagens positivas, né, na minha cabeça, para me seguir em frente, você vai conseguir, e você passou justamente o contrário, né, você teve que enfrentar dentro de casa, você teve que enfrentar as pessoas que estavam em volta de você, que de repente falam, não, cara, você está no lugar errado, mas você foi persistente, teve a sua resiliência aí para seguir o seu sonho. Você acreditou em você, né? Isso que é o mais legal. E o que é muito, assim, depois de um bom tempo, quando minha avó, e orgulho também, né? Essa parte da minha família, minha avó, mais minha avó mesmo, ela era muito orgulhosa, não falava muito, não mostrava muito sentimento, né? Ela partiu recentemente, assim, ela partiu agora por Covid mesmo. Por Covid, então foi. Ela teve demência, Alzheimer, então foi bem difícil. Mas ela, depois eu descobria que tinha revistas e jornais que eu saía, ou programas de TV que eu nem tinha comprado e ela tinha. Olha só. Né? Ou ela ligava para parente, o Fábio vai estar no programa tal. Olha, isso daí é uma forma dela de demonstrar orgulho, né? Que tinha por você, né? Sim. E sem eu saber, sabe? Sem ela falar, eu vi. Não, e às vezes até chegava a questionar. Você chegou a assistir? Eu não, perca de tempo. E ela tinha assistido. Nossa, ela era orgulhosa, mesmo, né? Então é muito... É um pouco a mente, né? O pensamento bem antigo mesmo, né? De você não ter... Não dar o braço a torcer. Não dar o braço a torcer, ficar muito... né? Tipo, não entender que as coisas dão certo, né?
E tanto que no meu casamento, né, com a Patrícia, que tipo, uma das coisas mais incríveis que eu vivi foi conhecer minha esposa e viver tão bem com ela. Quem entrou comigo no altar foi minha avó e minha mãe. Nossa, que legal, então, que legal. Porque pra você, ela também foi uma mãe, né? Que te criou, ajudou a te criar, né? Com certeza. Poxa vida. E o interessante é que hoje você tem o sobrenome Takara, né? Agora é original, japonês mesmo, né? Você adotou o nome da sua esposa, né? Foi uma família, a família deles me adotou de um jeito incrível, assim. Ai, que legal. Que Takara é descendência de Okinawa, né? Isso. É do grupo dos mercadistas também. Do loja de ferragens. Ferragens e mercadistas. É que tem bastante Takaras, né? Tem. Ai, e aí legal. Eu adotei e coloquei o nome justamente por homenagem mesmo, pela família mesmo. Que legal, e, cara. Nossa, E eu sempre tive essa questão nossa, mas eles são fechados, né? São mais retraídos. A família da minha esposa, não. Não, Okinawa é diferente. Eles são bem expansivos, gostam de uma festa. Sim. Ai, que legal. Foi bem legal. E a sua esposa também trabalha, né? Com desenho, né? Sim, ela trabalha com animação, com desenho animado. E hoje ela me ajuda muito na escola, assim, né? Na parte administrativa, encomendas também. É uma artista incrível, assim. E hoje você tem escola em vários estados hoje, né? Tem... Aqui em São Paulo são as presenciais. E eu tenho uma equipe no Brasil todo, né? Essas equipes de caricaturas, né? Eu vou para algum evento, né? Minha equipe vai, a gente aciona alguém de próximo e acaba indo junto. E o online, né? Que possibilitou a gente de ter alunos do mundo inteiro, assim. Sim, então a pandemia também, de uma certa forma, abre um horizonte para você. Sim, muito, muito. Abriu demais porque era uma questão do necessidade, online. Né? Até necessidade de... Sim. Porque a gente estava ensaiando esse curso online há muitos anos. E aí a pandemia falou, agora você tem que se mexer e fazer. Que legal. Porque a gente nunca tem tempo, né, de chegar e falar, não, vou deixar para depois, mas aí chegou um ponto que não dava mais. Né? E, Shin, tem uma história, acho que poucos conhecem, que eu sei porque eu estive lá, presenciei, e eu sei que você foi praticamente o idealizador, né, do Anime Friends, que foi a primeira festa grande, evento grande de anime aqui no Brasil praticamente, sim, né? Sim. E você que trouxe toda a bagagem, né, de anime, mangá, toda essa questão, até a questão artística mesmo, né? Sim, na verdade já existia a Japan Sunset, né? A gente tinha uma escola já na Liberdade há um tempo. E basicamente o Anime Friends era um evento para reunir os amigos da Japan Sunset, né? Para fazer um grande evento de mangá anime, né? Na época a gente conheceu uma empresa que estava interessada em fazer esse evento, né? Só que ela não era desse meio de mangá anime. E basicamente todos os contatos fui eu que fui apresentando. Sim. Eram os amigos da JBC, os amigos da música. JBC que era a editora que estava até fazendo os mangás na época, né? Até hoje é a mais forte que tem, né? Então eram os nossos amigos de todos esses meios, porque a gente já estava frequentando. Sim. Já era o seu meio, já era o seu mundo, né? A gente já estava inserido, né? E até o nome Anime Friends foi exatamente isso. Foi eu que criei esse nome. A gente estava no McDonald's de madrugada e a gente tentando pensar nos nomes e aí veio isso, né? Falou, poxa, mas é um evento de amigos, né? E era uma coisa muito de paixão, sabe? Todo mundo estava participando desse evento porque estava apaixonado por fazer, né? Só que aí o caminho foi para outros lados, né? A empresa e os donos da empresa começou eu não senti que já não era mais para mim, assim. Então aí eu praticamente participei do primeiro Anime Friends em 2013, na montagem dele inteira, toda a concepção. Tenho consciência total que não era para mim mesmo, tudo que
eu passei por ali, porque criar um evento é absurdo, assim, é muito difícil. E aí eu saí realmente na época sem equipe, sem nada, assim. Toda a minha equipe ficou lá. Quer dizer que toda aquela escola que você tinha montado, tudo que o grupo que você juntou, tudo ficou tudo lá. E você seguiu sozinho. Eu teve que começar tudo de tudo novo. Tudo do zero. Caramba. Nessa época eu estava dando aula, eu já dava aula em vários lugares, e eu tinha uma equipe muito boa, mas eu também tinha, eu era meio xarope, assim, porque em uma única semana eu dava aula em São Paulo, na Liberdade, no Rio de Janeiro, em Sorocaba, em Osasco, Caramba. tudo em uma única semana. Quer dizer, você mais ficava dentro do ônibus dormindo. Sim. Quer dizer, o ônibus já virou sua casa, praticamente. Eu dormia, e Santos também. Tipo, eu fazia, tipo, de quinta-feira, que era o dia que eu dava aula no Rio, eu ficava quarta-feira em São Caetano, depois dormia no ônibus, na rodoviária, no ônibus mesmo, indo pro Rio, passava a quinta-feira inteira no Rio. No outro dia, ia para Santos, depois voltava para São Paulo no mesmo dia, ia para Sorocaba, depois ia para Osasco, e isso, minha vida, até saúde mesmo, foi pros ares, assim. Não tava aguentando. Mas você foi assim, como teve que começar do zero, né? Foi o seu esforço, né? De você se reerguer, né? Tanto que era isso, né? A gente não tinha... Eu realmente tive que começar do zero, tudo, equipe. Então eu acabei voltando a assumir várias turmas que até nem estavam comigo mais, estavam com outras pessoas. E aí eu acabei ficando... com o tempo, até algumas pessoas dessa época aí acabaram voltando. Vieram, não gostei também da atitude da empresa, então eu queria ver se você me aceitava para voltar. E algumas pessoas eu aceitei. Eu me lembro nessa época que você criou até um personagem, o Joyzinho, a animação vinha lá, né? O Joy com o chapéuzinho, o cowboy lá. Eu me lembro bem dessa época aí. Eu tive naquela... quando foi? Em 99, 2000, eu fiz curso de animação, aí sim, com o desenhista do Pokémon, que veio pro Brasil. Eu tive aula de anime com ele. Ai, que legal. E aí eu comecei a trabalhar com alguns estúdios, e aí a experiência disso eu acabei aproveitando por Joyzinho. Então eu fui um dos primeiros animações que você fez, então? Foi. Ai, que legal, cara. Eu trabalhava muito com labial, né? Que é lip sync, que é você encaixar as bocas, né? Sim. Também com a técnica do anime, a gente economizava. Eu era contratado nos estúdios para economizar desenho. Olha. Com técnicas do anime, né? E você faz isso até hoje? Hoje nem tanto. É bem difícil esse mercado e é bem cansativo, assim. Aí eu acabei... Graças a Deus, hoje eu tenho a opção de fazer mais o que eu gosto mesmo, sabe? E você chegou a... você também chegou assim a ter vontade, ou já foi alguma vez pro Japão? Nunca fui, Joey. Nunca foi? Nunca foi. Sério? Então, nunca fui. Já tive a oportunidade de ir até alguns eventos que eu dei palestras em algumas associações japonesas. Já tive até convite de faculdades de mangá anime do Japão para ir lá. Por conta dessa questão da emoção, do desenho e tal. Certo. Pela minha aula. Só que na época, Joey, eu sempre achei que nunca estava preparado, sabe, para ir para lá. E depois, com o tempo, como eu tive a oportunidade de conhecer alguns desenhistas e tudo mais, eu acabei... Na consciência, eu
comecei a perceber que talvez é melhor você tentar vencer no seu país e fazer as coisas acontecer do que você tentar ser um desenhista fora. Assim, sim, sabe? mas assim, pelo menos de ir lá, visitar, né? Conhecer Okinawa, que é uma ilha paradisíaca. É onde eu tô mais empolgado para ir, é isso. Mas eu tive, como eu não desligo, tô vivendo sempre isso, as oportunidades que eu tive de viajar para fora, eu acabei indo para outros países, assim. Entendi. Né? Mas quem sabe um dia, né? Vamos ver, né? E, Shin, quais são assim, os artistas que te inspiraram assim, nos seus desenhos no início, hoje? Como eu tô com 40 e vou fazer 42 anos esse ano, né? Olha só, já são quase mais de 30 anos, né? Você desenhando já, né? São 26 anos, né? Desde 96, é 26? Você vê Mas que eu você sou começou a desenhar quando você era criança, né? Desde criança. De trabalhar com isso desde dessa época, mas de criança muito mais tempo mesmo. Então, um dos mangás que eu mais, assim, curtia muito, curto até hoje, é o Detetive Conan, que é um mangá que não é tão famoso aqui no Brasil, mas ele é inédito até hoje lá no Japão. Olha. E por causa desse mangá, eu passei até a fazer curso de detetive também. Porque o personagem era um detetive. Porque o personagem é detetive. E aí eu comecei a até estudar um pouco mais essa questão de microexpressões e que acaba indo também para hipnose depois mais à frente. Você sabe que eu até, assim, a gente sempre procura saber um pouquinho mais dos nossos entrevistados e eu vi justamente essa questão desse detetive, né? Falei, quem é o detetive Conan? E eu fui procurar né, na internet e eu encontrei um filme, né, do Conan, do detetive Conan, justamente com um personagem que eu sou hiper fã, que é o Lupin. Sim, é isso. Que é o Lupin, né? Que eu assistia desde quando eu tava no Japão, eu assistia o Lupin, que era famosíssimo, né? Que foi um famosíssimo ladrão, né? Lá da França, né? Que até tem o seriado, até no Netflix também hoje, mas na época já existia o desenho. E os dois se juntaram, né? Que é o Conan indo atrás do Lupin. É isso mesmo. Cheguei a ver esse filme também, achei muito legal. Então, é isso, né? Eu acho que o Conan sempre tá trazendo coisas novas, né? Que legal. E, tipo, me fascinou por tudo, assim. Eu gosto do Goshoyama, que é o mangaka, né? O autor desse mangá. Ele fazia uma outra série antes que chamava Yaiba, que é uma história mais de samurai, é um menino samurai também. E, por coincidência, em 94 mesmo, foi quando lançou o mangá do Conan. Foi um amigo meu que eu conheci na livraria, ele trouxe do aeroporto e trouxe esse mangá. Olha, aquele autor que você gosta, tá fazendo um mangá novo. Então, talvez eu conseguisse ser um dos primeiros brasileiros a ver o mangá do Conan aqui. Olha que legal, por conta disso. Né? Olha que Isso legal. foi bem legal. E hoje você tem alguma série de anime que você assiste hoje? Eu tento fugir um pouco dessas coisas por causa da imersão que a gente vê muito, né? Certo. Mas One Punch Man, que lançou da Netflix, tá incrível. Tô tentando acompanhar One Piece, porque como é muita coisa. Eu tô bem atualizado, tô no último capítulo lá, tanto no mangá, 1000 e poucos. É muita coisa. Eu tentei ver algumas coisas, mas... Agora você falando de anime, né? É um assunto que eu vejo assim, os traços, desenhos, né? Principalmente do anime, eles se desenvolvendo cada vez mais. E um dos animes que estão vindo como um novo formato de desenho, até de animação, que é o Kimetsu no Yaiba. Né? Lindo, eu vi também, muito bom. É um dos desenhos que também eu tenho acompanhado e está fazendo grande sucesso no Japão, acho que é o que está mais fazendo sucesso, até passando até o One Piece, né? Esses traços estão vindo de uma forma bem atualizada, diferente, né? A animação, né? Não, lindíssimo, né? Tipo, tanto que, se eu não me engano, o Kimetsu no Yaiba ele chegou a bater algumas bilheterias no Japão, assim, tipo de recordes, assim. De bilheteria no cinema, né? No cinema, né? Muito esperado, o pessoal já quer ver, assim, principalmente a animação, né? Sim. E as músicas, a trilha sonora, também muito lindas, né? O mangá, ele tem uma carinha mais antiga, mas quando passou para o anime, virou uma obra de arte
incrível, assim. né? Porque você que desenha, você que gosta de animação, acho que você também deve ter percebido isso. Sim, a diferença que deu nessa evolução, né? Demais. E é difícil, porque os animes, hoje em dia, ele é um produto, né? Ele tem que ser feito de um jeito muito barato e de um jeito muito rápido para poder atender a demanda toda de tudo. E o Kimitsu foi para outro caminho, assim. Pegou um estúdio muito bom, super caprichado. Eles demoram mais para produzir, mas dá para ver ali em tudo ali, a né? qualidade, né? Muito incrível. Então, Dragon Ball mesmo, esse novo Dragon Ball, você vê... O Heroes, Dragon Ball Heroes. Então, tem episódios que estão tão simples, né? Tipo, você consegue perceber que... Fala, nossa, mas parece que eles fizeram com tanta pressa para entregar. Sim. E artisticamente perde um pouco o encanto, assim. Sim. Né? A gente que aqui... E que foi um dos animes que, antes de One Piece, é o que teve mais capítulos, né? Depois o One Piece acabou passando praticamente, né? Dragon Ball teve várias fases, né? Várias fases. E aí, é um dos mais clássicos, até Cavaleiros também. Sim. Que eu cresci assistindo também. Mas eu sinto que pra mim, eles envelheceram, assim, sabe? Entendi. Eles tentam, não é mais pra mim. Até mesmo o Super, que tá passando hoje em dia, eu sinto que não é mais pra minha faixa etária. Então, Kimitsu eu sinto que eu consigo ver, mas ainda tem que deixar o lado criança florescer um pouco mais pra entender algumas coisas, né? Entendi. Então... Ixim, agora a gente tem um momento muito legal da nossa entrevista, que é o momento fotos, né? Legal. Que tem umas fotos aqui que a produção preparou, eu quero que você me fale sobre elas. Vamos lá. Então... Opa! Qual dos dois é você aí? Eu sou aquele ali da esquerda? Do cabelão, né? Cabelão? Cabelo comprido. E o outro é? É o Eric, um grande amigo meu. Ele fez... A gente se conheceu quando tinha 14 anos. Ele desenha também. Ele desenha também? E ele fazia aula de desenho na mesma escola de cartoon, né? A gente morava perto. Ali no fundo, não sei se dá pra ver, que é a TV de tubo. Mas ali é o primeiro episódio dos Cavaleiros do Zodíaco. Aquela abertura que tá com flash, mas é a abertura do Cavaleiro do Zodíaco. Dando o golpe dele. Sanseia. E aí é um irmão pra mim, o Eric é... Até hoje? Até hoje. Ai, que legal. Tipo, um querido. E a gente até meio que na época do curso, o valor que meus avós pagavam um curso de desenho para eu poder fazer a contragosto, mas pagavam o curso. Sim. E aí eu combinei com o professor do valor que ele me pagava para ajudar a bancar o curso do Eric. Então, em troca da minha ajuda, eu pagava o meu curso e o valor que era pago pelo curso para mim foi para ajudar ele. Caramba. Depois, com o tempo, ele também passou a ajudar o professor. Que legal, ele foi... Cara. Quer dizer, um ajudando o outro, né, cara? Sim, é um grande ilustrador até hoje, assim. Aí ele ainda continua desenhando. Ele dá aula na nossa equipe para crianças, assim, é um excelente professor. Que legal. E trabalha com agências, um baita ilustrador, assim. Legal. Vamos ver, próxima foto. E essa daí? Essa é uma das minhas turmas de Sorocaba. Tá vendo aquele magrelo ali no fundo, lá em cima sou eu, ó. Sério, cara? Nossa, você tá diferente. Alguns muitos quilos antes. Tá mais magrinho. Eu te conhecia bem magrinho. Sim, era... A pandemia te fez bem, viu? Essa fase aí eu tava na fase de engorda, né? Mas era... Era uma festa, aniversário aqui? Sim, era na verdade o meu aniversário. Porque quando a gente fez a Japan, né, criou, o dia da Japan é dia 22 de setembro, que é o dia do meu aniversário. Que legal. Porque como a gente não tinha muitos recursos, então fazia tudo de uma vez. Vamos comemorar o meu aniversário e a festa da Japan. Aproveitou as coxinhas e fez o evento. Que legal. Da Japan junto. Vamos lá, tem mais? Opa. Essa é a Paty, minha esposa. Daí na Disney. É isso, lá em Epcot. Que legal. A gente passou a lua de mel lá. Que legal. Foi muito legal. Nossa, incrível. E esse daí? Esse aí foi um evento cultural que nós fizemos em alguns colégios públicos, né? Então aí era uma turminha, era quase todas as salas, né? Certo. Acho que é a 4ª série do infantil.
e a gente fez uma maratona ainda, uns projetos, tanto que um dos colégios, a gente começou com essa iniciativa por conta de um convite que a gente teve, a gente foi naquele colégio Raul Brasil, se eu não me engano, em Mogi, não, em Suzano, que houve aquele caso. Aquele caso, sim. Lá eles tinham um centro de cultura. Atirando lá dentro, então, tem, né, um centro de cultura de línguas. E tem aula de japonês. Então a gente conseguiu, a gente teve um convite de ir até aquele colégio e a gente fez esse evento lá. Que legal. Alguns dias depois de ter aberto a escola, depois dessa situação. Depois do episódio? Caramba. E aí foi um evento voluntário que a gente quis fazer, ajudou muito, assim. A gente tem contato até hoje. E aí a gente acabou emendando para outros colégios. Que legal. Esse é um colégio em Guarulhos. E vocês incentivam as crianças a começar a ter os primeiros passos aí a desenhar desenho de mangá. Sim. Ai, que legal. A maioria aí é tudo fã de Naruto, One Piece. Ai, que legal. Então a gente tá no meio ali. Hoje é mais fácil de você explicar, né? Falar sobre a manga. Vamos ver, tem mais? Olha que lindo esse desenho. Isso aí é uma releitura que eu fiz do Osamu Tezuka, né? O pai do mangá e algumas obras dele. Aquela é a Princesa e o Cavaleiro, né? Princesa e o Cavaleiro, Princesa Safiri, o Astro Boy o Blackjack, que é um dos mangás dele, que era um médico, Kimbo, Leão Branco, tudo ali, o Hinotori. Isso daí você fez tudo na mão? Esse aí é tudo na mão, aquarela, feito na mão mesmo. Caramba, cara, muito lindo. Os trabalhos. Já com a sua técnica de desenho também. Sim. Olha que legal. Vamos ver, tem mais aí? Nossa, que lindo isso daí. Esse aí eu fiz, foi um trabalho do Sítio do Pica-Pau Amarelo em mangá. Esses aí são os personagens do sítio na minha... Eu vou ler o que tá escrito ali pra turma que não tá entendendo. Lá no azul tá escrito assim, Shitio. Depois do amarelo é do Pica-Pau Amarelo. É assim que lê, né? Sim. Ai, que legal. Eu fiz na época do centenário da migração japonesa, em 2008, a gente dava aula na Biblioteca Monteiro Lobato de Osasco. E aí a diretora de lá falou assim, pra gente criar um evento. E aí eu fiz uma releitura. Que legal, cara. Fiz algumas ilustrações. Dona Benta, Anastácia, Emília, Pedrinho, né? Até a Dona Benta. Eu fiz a minha tia-avó, que foi a que me contava as histórias do sítio, né? Que legal. Quando era pequena. Você assim, baseou nela, assim? Sim. Com óculos, tudo. Ela era bem legal. Desse jeito. Isso virou uma exposição que aconteceu na Torre do Santander, né? Uma exposição custeada por eles. E depois ela foi para Portugal, foi para o Japão também, ficou em alguns lugares. Os meus desenhos já foram para vários lugares. Que legal, muito legal. E Shin, a gente tá quase chegando aqui nesse bate-papo que parece que passa muito rápido, a gente vai conversando, vai falando, conhecendo mais da sua vida. E me fala assim, como tá assim, os seus sonhos hoje? Você ainda continua tendo sonhos? Tenho. Eu sou muito... Assim, eu comecei a perceber que eu tava com muita dificuldade de viver o agora, sabe? Eu passei muito tempo da minha vida vivendo... esperando que fosse acontecer, né? Isso me ajudou a planejar muitos dos meus passos. Hoje em dia eu tento viver realmente o presente, assim, sabe? Então eu quero continuar dando um apoio para minha equipe, que me ajuda demais, assim. Eu tenho uma equipe incrível, muitos foram alunos meus e hoje eles que dão aula e fazem toda essa parte. Quero ter um tempo para me cuidar um pouco mais. Então, tipo, eu mesmo quero dar um tempinho de eventos, quero deixar minha equipe seguir esse caminho, justamente para me cuidar um pouco mais. E aí, consequentemente, dar um apoio e apoiar os sonhos dos próximos, né? Porque a gente vê alunos ali que estão encantados, assim, para se tornar professores, se tornarem artistas, viver essa arte. Ai, que legal. Então, é um sonho compartilhado, sabe? Se eu conseguir realmente concluir que um aluno se torne um desenhista, ou viva daquele desenho, ou simplesmente ele poder dizer o que ele está
ali no coração dele através do desenho, isso já facilitou uma parte do meu sonho também, que foi o que eu vivi e é o que eu quero daqui para frente também. Ai, que legal. E Shin, eu queria assim agradecer realmente de coração você ter vindo aí, porque eu sei também que você, nessa pandemia, depois da pandemia, você praticamente não tem mais participado dos eventos, né? Como você falou, você está deixando mais sua equipe. E hoje, praticamente, é a primeira vez que você está saindo de casa para você ir em alguma atividade, né? Sim. Então, assim, eu tenho uma gratidão, né? Por isso. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E eu queria que você, assim, deixasse uma mensagem, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, sobre toda essa experiência que você teve, e o que você queria dizer às pessoas que estão nos acompanhando hoje aqui no podcast. Então, eu acho que assim, o mais importante é você se entregar pelo que você faz, assim, né? Tipo, realmente, tudo que você puder fazer para mostrar a sua emoção, o seu sentimento e acreditar mais em você mesmo, né? A minha história basicamente foi isso, né? Eu tive toda essa dificuldade de apoio e pessoas que eu amo e que fazem parte da minha vida, eu tive que inverter, entender por que eles não aceitavam e poder seguir em frente. Então tenta vivenciar essa chama que você tem, as suas vontades, seus desejos, né, os seus sonhos mesmo, e seguir em frente, sabe? Batalhem, não é fácil, sabe? Você vai querer desistir muitas vezes, né? Mas sempre é bom você aceitar suas vitórias, sabe? Nem que sejam pequenas, assim, você conseguir enxergar. No meu caso, né? Poxa, quando eu tive a primeira vez que eu descobri que minha avó assistia, não, ficou até a primeira vez que eu descobri minha avó vendo um programa de TV que eu fiquei muito gratificante, sabe? E o que você falaria para ela se ela tivesse hoje? Eu agradeço, sabe? Eu acho que eu também fui muito fechado. Desculpa, Gil. Eu também fui muito fechado de falar o que eu estava sentindo ali. Mas eu só tenho a dizer que eu sempre amei da minha forma e entendo o amor dela também, tentando me proteger, sabe? Então, desculpa. Eu acho que é isso, sabe? Acredite em você. Se apoie em quem consegue te apoiar e entenda quem não te apoia, porque ali dentro tem amor também, sabe? E boa sorte, gambatê, né? Eu acho que tem que ser por aí. Obrigado. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a todos vocês que estão em casa, né? Quem quiser saber mais, né, da história do Fábio Shin, conhecer mais do trabalho dele, é só seguir as redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. E Shin, nós temos também aqui uma lembrança, né, que a gente queria te dar, que é essa caneca, que é a marca registrada nossa. Obrigado, aqui. É para você levar, né, para sua casa. E agora chegou o momento que a gente quer ver como é que ficou o desenho. Eu tô curioso aqui e a galera aí também. Mostra aqui pra gente como é que ficou o desenho. O Joizinho envelheceu aqui um pouquinho, né? Ficou um pouquinho mais velho. Eu ia pedir pra você colocar mais cabelo, né? Vamos ver, não, vamos ver. Vai tá. Olha lá, vamos lá? Vamos lá. Olha. Ah, você foi muito generoso. Eu não tô tão velho assim não. Ele tá bonitinho aqui, ó. Jovem, tá jovem. A marca aqui. Sim. Né? E olha que legal. Caramba, é muito rápido. Você é muito rápido. Você ainda fez as sombras aí do... Sim. Né? Que legal, viu? Obrigado, Joey. Shin, muito obrigado. Então, essa é a nossa lembrança aqui da Alternativa no Ar. E a todos que estão aí em casa, nos assistindo, lembre-se aí de seguir, né, o canal aqui da Alternativa Online. Aí compartilhe com seus amigos, Alternativa no Ar. E sempre com a hashtag Alternativa no Ar. E não esqueça de acionar o sininho para você saber de todos os entrevistados que vão ter nas próximas semanas, tá ok? Então, obrigado, Shin, mais uma vez. Obrigado, Joey. Obrigado. Arigatô, né? E até a próxima, se Deus quiser. Isso né? Aí, valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Juntos com a Alternativa no Ar. Juntos com a Alternativa no Ar. Juntos com a Alternativa no Ar.
Juntos com a alternativa no ar. Juntos com a alternativa no ar. Juntos com a alternativa no ar. Juntos com a alternativa no ar. Juntos com a alternativa no ar. Juntos com a alternativa no ar. Juntos com a alternativa no ar. Juntos com a alternativa no ar. Junto com a alternativa no ar. Juntos 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 com a alternativa no ar.